tarde, sejam bem-vindos. Eu me dou melhor sem microfone, mas vamos lá, vamos cantar. Estou muito feliz com essa plateia super múltipla, tem gente dos Estados Unidos. Mais importante também é a presença da Maré aqui, que a intenção do jornal é o seguinte: nós queremos trazer moradores, comerciantes da Maré para espaços na Maré. Hoje é o primeiro debate sobre drogas, vamos montar outros sobre outros assuntos, polêmicos ou não, assuntos do nosso dia a dia, mas o principal é a Maré está aqui presente e conversando, não é a gente ficar vendo pela TV o que acham. Não, aqui a gente vai se unir, vai dar a nossa opinião, conversar sobre o assunto, para a gente daqui levar a notícia lá para fora, não é só de fora para dentro. E o mais importante também, essa que eu falei da plateia bem heterogênea, o importante é linkarmos redes aqui entre nós, todo mundo se conhecer, enfim. O primeiro assunto do primeiro debate é droga, porque está extremamente latente, não tem como a gente fugir. Temos que falar sobre isso, todo dia está ali esfregado na nossa cara. Então hoje vamos prestar atenção no que os nossos debatedores têm a dizer, montar questões legais para esse debate ficar bem rico, que eu acho que a gente está aqui para isso. Então o Jornal Cidadão está há 13 anos aqui na Maré. Um jornal, a força dele está no jornal impresso, e tem um tempinho que a gente parou de circular ele impresso, mas online ele continua. Não só online, o debate é mais uma maneira de mostrar que o Jornal Cidadão continua. Agora a gente está com uma nova equipe formada, montada para o jornal impresso, internet, todas as vertentes do Cidadão voltarem bombando. Então é isso. Vou apresentar aqui a nossa mediadora, a Isa. Ela faz parte da equipe também. E é isso. Obrigada, gente, pela presença. Vamos lá. Gente, boa tarde. Eu vou chamar aqui para compor a mesa Orlando Zacônia, do agente da lei contra a proibição. Antônio Henrique Campelo, que é do movimento pela legalização da maconha. E Pedro Abramovay, da rede Pense Livre. Bem, cada um vai ter 15 minutos para falar. Depois, cada pessoa terá 2 minutos para fazer perguntas, e poderão ser feitas 9 perguntas. Então, que comece com o Orlando Zacônia. Boa tarde a todos. Já há 13 anos, e atualmente eu faço parte da LIP, vocês já conhecem o aspecto da LIP, que são os agentes da lei contra a proibição. No nosso caso, nós somos a LIP Brasil, mas nós fazemos parte de uma rede maior, né, a LIP Internacional, que já tem representação em mais de 50 países. O que é a LIP? Ela é formada basicamente por policiais em mais de 50 países do mundo, e entenderam, a partir da sua própria experiência, do seu próprio trabalho, na chamada guerra de drogas, e essa guerra é uma guerra sem fim, porque traz muito mais prejuízos para a sociedade, para as pessoas, né, do que as próprias drogas. Então, a partir justamente da visão que alguns policiais tiveram, inicialmente nos Estados Unidos, que foi o primeiro país, né, a se colocar, né, na frente, né, do que nós conhecemos hoje com essa guerra às drogas. Esses policiais participaram desde a primeira declaração de guerra às drogas nos anos 70 entre os Estados Unidos, na época do governo Nixon. Depois participaram também da segunda declaração de guerra às drogas do governo Reagan. E eles estruturaram a polícia nos Estados Unidos para fazer tudo aquilo que o mundo depois veio a conhecer, né, no chamado combate às drogas. A ideia de que as drogas eram um mal, ou são, né, porque essa política ainda está em vigor, são mal para a humanidade, que devem ser combatidas, né, que nós poderíamos ter um mundo sem drogas, porque essas
drogas seriam justamente aquilo que levaria a humanidade à sua destruição. E a ideia de que quem comercializa essas substâncias, né, são pessoas também extremamente perigosas e que, portanto, devem ser controladas, né, até mesmo eliminadas nessa guerra. E a partir, então, da experiência desses policiais, se notou que a guerra contra as drogas mata mais do que as drogas. Isso já é o primeiro paradoxo, né, a primeira grande contradição dessa política, né, porque se tudo que é feito para combater, né, e o nome é até militarizado, né, combate, se tudo que é feito para combater as drogas gera um prejuízo maior do que as drogas podem produzir em termos de saúde pública, né, principalmente em termos de garantia da vida, então lutamos, né, para garantir a vida e a saúde das pessoas, destruindo mais vidas e afetando mais a saúde das pessoas do que a própria droga. Para vocês terem uma ideia de como essa guerra de drogas produz uma letalidade altíssima no nosso país, no Brasil, essa guerra toma até outro viés, né, que a gente pode dizer como genocida, no sentido de atingir um grupo específico, né, porque o negócio das drogas é um negócio forte, né, embora proibido, mas em termos econômicos forte no mundo, mas toda a repressão recai somente em relação ao varejo das drogas, que é onde a droga é oferecida ao consumidor. Não sei se vocês sabem, mas o varejo é o setor econômico que menos arrecada. Vamos pensar na bebida alcoólica. Evidentemente que quem produz, quem distribui, gera muito mais, realiza muito mais lucro do que o botequim. Se nós formos pensar qual o lucro que o Sr. Magal tem com a venda de cerveja, esse lucro é irrisório perto do montante do negócio de cerveja. Com as drogas ilícitas, nós temos a mesma questão econômica. Quem está vendendo a droga no varejo para o consumidor final não é aquele que obtém os maiores lucros com o negócio das drogas ilícitas. Mas não se sabe por quê, né? É uma questão a se questionar, né? Por que essa repressão toda recai sobre o varejo, que é justamente onde estão as pessoas, né, mais jovens, mais pobres, né, dentro da estrutura social. E que no nosso país tem um viés racial também, né, muitos negros, e a letalidade chega a tal ponto que recentemente, no ano de 2011, a Anistia Internacional fez uma pesquisa, não sei se o Pedro e o Antônio conhecem essa pesquisa da Anistia Internacional, eles fizeram um cálculo em 20 países que têm pena de morte decretada, você conhece? E somaram o número de penas de morte que esses países decretaram e realizaram no ano de 2011. Só não conseguiram os dados da China, porque a China não passa nos números, né, em relação à pena de morte. Somando o total de penas de morte decretadas em 20 países que têm a pena de morte como marco legal, não chegava a 1/3 das mortes produzidas a partir de confrontos com a polícia no Rio e São Paulo. Ou seja, Rio e São Paulo mataram, né, mais do que o dobro do que 20 países que têm a pena de morte como marco legal. Isso é uma questão que nós devemos levar muito a sério, porque quando nós vamos pesquisar, eles até fizeram uma projeção que se eles somassem, duplicassem o número desses 20 países numa projeção do que a China tem a produzir de morte, ficaria na metade das mortes produzidas a partir de confrontos policiais no Rio de Janeiro e São Paulo. 2 estados brasileiros matam mais pessoas do que todos os países que têm pena de morte legalizada. E quem são essas pessoas que são mortas e de que forma elas são mortas? Isso tem sido hoje um objeto de preocupação dos meus estudos pessoais e eu acho que também é um objeto de preocupação da mídia. Acredito, tenho certeza, vocês não veem os prospectos. A identificação desses jovens como traficantes passa a ser um marco que garante a legalidade das suas mortes. Ou seja, quando a polícia mata alguém em confronto, é instaurado um inquérito chamado auto de resistência. Vocês já ouviram falar desse inquérito? Tem sido muito discutido hoje os autos de resistência, querem mudar o nome, né? Aí chamar homicídio, mas a questão não é só a nomenclatura, é a forma jurídica. Para que serve um auto de resistência? Em tese, seria para investigar se daquela ação policial que resultou morte,
foi uma ação dentro da legalidade. Na nossa legislação, o policial só pode matar uma pessoa se ele comprovadamente estiver em legítima defesa própria. Evidentemente que se alguém for matar um policial, ele está autorizado para garantir a sua vida, a eliminar a vida daquele que está tentando contra a vida dele. Ou na legítima defesa de terceiro, se provar, né, que uma pessoa estava sendo vítima, de uma ação contra a sua própria vida, e o policial, para garantir a vida do inocente, vai e elimina a vida do agressor. Mas quando nós abrimos esses autos de resistência para fazermos um estudo, eu tenho feito um estudo disso no doutorado, a forma jurídica dos autos de resistência não se atém ao fato. Eu vou te falar, eu já estudei mais de 300 autos de resistência. A única coisa que não se fala naquela forma jurídica é como aquela morte se realizou. De que forma? Não aparece testemunha, os exames são feitos de uma forma periciais, de uma forma que quando são feitos, exame de local nem tem todo o corpo retirado do local. Até agora em São Paulo estão tentando modificar isso, obrigando, porque a polícia não desfaça o local para ter o exame de local. Mas o que eu tenho visto nesse auto de resistência é a construção da legitimidade da morte pela polícia em razão da condição do morto. Ou seja, provado no auto de resistência que o morto era um traficante de drogas, e aí você junta folhas de antecedentes criminais, ouve os familiares, aí chama os familiares, seu filho trabalhava no tráfico? Trabalhava. A partir do momento que você tem a apreensão, e sempre que há um confronto com a morte, a polícia apreende uma quantidade de drogas e uma arma, e até a gente tem que questionar essa guerra de drogas, que é um confronto totalmente desproporcional, porque as armas que são apreendidas são revólver 38, de vez em quando não escola. Quase não vimos autos de resistência que eu estou estudando, a apreensão de fuzil. Mas os caras são mortos com tipo de fuzil. Então, pela apreensão de armas nos autos de resistência, nós temos uma guerra desproporcional. Ou seja, identificado que a pessoa que morreu é um traficante de drogas, seja pela apreensão de uma quantidade de drogas, seja pela apreensão de armas, seja pelo depoimento do familiar, seja pela juntada da folha de antecedentes criminais. Meu amigo, acabou. O Ministério Público vem, pede o arquivamento do auto de resistência e o juiz dá o seguinte despacho, que é o enterro final daquela pessoa. Ou pelo menos o enterro final da história que levou aquela pessoa à morte. Uma palavra. Uma única palavra. Arquive-se. Esse arquive-se dá a legitimidade dessa ação policial que no estado do Rio de Janeiro, em 2007, resultou em 1.330 pessoas mortas em confronto com a polícia. Foi um pico, digamos assim, um recorde. E hoje, o que se diz que tem melhorado, os números estão bem melhores em razão da entrada das políticas de pacificação. Acho que os números de 2011, salvo engano, giram em torno de 470 pessoas mortas, 2012, 350, nos soa uma coisa muito boa se nós olharmos para o pico de 1.330 pessoas mortas. Mas se nós formos ver que a Guerra das Malvinas, que foi uma guerra que aconteceu nos anos 80, onde os ingleses, que são os piores militares em termos de guerra, no que diz respeito, inglês não é mole, não morreram 600 e poucas pessoas numa guerra. Então, quando a gente diz que no estado do Rio de Janeiro morreram 350, e se a gente for somar essas mortes do Rio de Janeiro para o restante do país, nós vamos chegar à conclusão que, em termos nacionais, nós ainda hoje ainda estamos produzindo uma letalidade superior à de muitas guerras, inclusive citando a Guerra das Malvinas, que foi a recente guerra que teve no nosso continente. Então, em suma, para finalizar, eu comento também que hoje, como policial, acho que nós temos que lutar pela legalização do comércio, não somente do comércio, mas da produção, do comércio e do consumo de todas as drogas. E quanto mais perigosa a droga, mais necessária a sua regulamentação para o consumo. Por quê? Porque nenhuma pessoa deixa de usar droga porque as drogas estão proibidas. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2012 nós fizemos um certo de
a Convenção de Haia. Então, em 2012, nós chegamos, né, a 100 anos de proibicionismo, com decretação de várias guerras, né, com volumes de dinheiro altíssimos voltados para aquilo que a ONU sugeriu, que era um mundo sem drogas, mas nós sabemos que isso não vai existir, porque desde que o homem é homem, ele convive com essas substâncias. E aí a questão é extremamente cultural. Né? Existem culturas que veem algumas dessas substâncias que nós somos proibidas como algo sagrado. E mesmo essas substâncias que hoje nós consideramos, né, a sociedade, né, como perigosas, às vezes, e a lei as proíbe, em outros momentos foram permitidas na nossa cultura, mesmo na nossa cultura ocidental. Para vocês terem ideia, a cocaína ela era ministrada na forma de pílulas para dor de dente de criança. A maconha é uma substância que era consumida regularmente, sem nenhum controle. Evidentemente que quando essa substância foi incorporada, né, ao ambiente dos ex-escravos, se começa uma perseguição à maconha, mas como também se perseguiu até comida, como foi aquela comida mesmo da Fernandes que teve controle, batata, não, americana, hein? Aqui no Brasil, não sei se foi na Catalunha, hein? A capoeira também, nós teve inclusive pratos de alimentação que eram objetos de controle, mas o que se queria controlar não era a dança dos dedos, queria se controlar, não era aquele fumo, né, que era utilizado pelos negros, se queria controlar os próprios negros. Então, evidentemente que hoje, nessa atual política, né, de combate às drogas que chega no Brasil, né, sob um viés humanista, de proteção da saúde das pessoas, a Cracolândia, né, os moradores da Cracolândia que estão abandonados, então a internação compulsória, todos esses discursos que chegam na forma humanista, nós temos que, de uma certa forma, questionar, uma vez, historicamente, né, o controle a determinadas populações foi feito através da produção dessas substâncias. Né? O ópio em relação aos chineses, né? A maconha em relação aos negros, né? Isso tudo foi sempre, a criminalização de drogas sempre foi, né, uma cortina que escondeu o verdadeiro interesse do poder no controle de determinadas populações. Né? O interesse que você tem hoje, humanista, pela saúde dos moradores de rua, é interessante que ele só chega agora com o crack, mas não havia quando era bola de sapateiro, nunca existiu em relação à cachaça. Né? Então nós temos que estudar, se nós queremos realmente entender, né, esse novo movimento, o momento, né, econômico, político, né, que a sociedade brasileira vive, né, que a nossa política está vivendo, para que esses grupos, né, que estão no poder se interessem tanto, né, pelo controle da população de rua. Evidentemente, você já tem, né, algumas dicas que nós estamos aí para receber vários eventos, o dinheiro que está rolando, né, e o interesse em fazer com que as ruas estejam sob um determinado controle, livres, né, de qualquer perigo, é evidentemente a motivação, né, para levar, né, toda essa discussão sobre a liberação compulsória, né, do tamanho que isso é tomado hoje, né, no meio social. Mas então a LIP, ela acabou de distribuir aí os prospectos para vocês. Nós temos o site www.lipbrasil.com.br, né, se vocês quiserem estabelecer um contato com os agentes da lei acerca, né, do debate sobre a legalização, nós estamos abertos aqui no site para manter esse contato com todo mundo. Facebook. Tem o Facebook também, né? Agora nós temos uma fanpage, né? No Facebook, o endereço da fanpage. Livre Brasil. Também é Livre Brasil, né? E o Twitter também. Isso, no Twitter também. Bom, muito obrigado. Boa tarde. É muito interessante que o Zacone estava colocando agora sobre essa questão cultural do uso das drogas, que entra em conflito com a proibição, porque eu estava reparando agora há pouco nessa frase que está aqui acima da gente, que eu acho que tem tudo a ver com essa discussão também, que todo povo defende sempre mais seus costumes que suas leis. Tem a ver com essa resistência, com a ineficiência da proibição em realmente coibir o uso também cultural.
Meu nome é Antônio, eu sou militante do movimento pela legalização da maconha, milito também no bloco Plantonamente, é um bloco de carnaval que traz a proposta de debater a política de drogas também no carnaval. E agora estou começando um trabalho aí como assessor, trabalhando no mandato do vereador Renato Cinco, do PSOL, que foi convidado para estar aqui também, pediu desculpas que ele não pôde estar, pediu para eu vir, inclusive, representando o mandato. Então, preparei alguma coisa aqui para não me perder muito nos pontos principais que eu gostaria de falar. Aproveitar também para parabenizar o Jornal Cidadão pela iniciativa e o SEASB pelo espaço, inclusive. É muito importante esse espaço porque o debate sobre as drogas sempre esteve impregnado por diversos preconceitos e até hoje é considerado tabu em diversos setores da sociedade. Ou seja, nem se falar sobre o assunto já é uma dificuldade muito grande em muitos espaços. Por isso que a importância de um espaço aberto como esse para falar sobre a política de drogas. Apesar dos preconceitos, desse tabu que ainda é vigente em grande parte da sociedade, a gente tem um grande salto em relação a essa discussão nos últimos anos, principalmente a partir do início desse século XXI, com o surgimento e crescimento da Marcha da Maconha, que eu participo da organização da Marcha da Maconha também, e de diversos outros coletivos que debatem a legalização das drogas, como o LIP, por exemplo. Formam um campo, um movimento antiproibicionista, né? Questionam essa política proibicionista, que foi conhecida como guerra às drogas, um termo que surgiu nos Estados Unidos. E, historicamente, a proibição de algumas drogas no Brasil sempre esteve vinculada, o Zacone pincelou um pouco sobre isso, a questão racial e social. Sempre esteve ligada à discriminação de classe, e tanto que o Brasil foi um dos primeiros, talvez o primeiro, eu não tenho a informação correta disso, mas talvez o primeiro país a ter alguma regulamentação proibindo a maconha. Muito antes da Guerra às Drogas Internacional, o Brasil já em 1830, uma lei municipal da Câmara de Vereadores Municipal do Rio de Janeiro, já vinha uma proibição do chamado mito do bambo, que era uma expressão que se usava na época para falar do fumo da maconha, que era usado principalmente pelos negros, na época ainda escravos. Então fazia parte de uma política de repressão à cultura negra, acompanhado da mesma política que reprimia a capoeira, o candomblé e as outras religiões afrodescendentes. Em 1924, só para você ter uma ideia pelo nome, o primeiro órgão que começou a reprimir o uso de maconha se chamava Delegacia de Tóxicos e Mistificações. Então, a política de repressão aos tóxicos, às drogas, estava vinculada à repressão às mistificações. O que eram as mistificações? Era justamente a religião dos descendentes africanos, o candomblé, a umbanda. Então, essa política repressora estava diretamente voltada para a repressão da cultura negra. Isso está vinculado a um entendimento de controle social, né, de manter um apartheid, de muito mais do que controlar as drogas e os costumes, de controlar o próprio povo, o povo pobre e a maioria negra. A gente tem um entendimento que até hoje a proibição das drogas ocorre nessa linha, porque até hoje o que nós vemos de política repressiva em relação às drogas incide principalmente a maioria da população pobre e negra. Então, a guerra às drogas, ela tem como uma das principais consequências e mais trágicas a militarização das comunidades mais pobres, né? Que vivem reféns dessa guerra entre Estado, tráfico organizado, milícia, e tudo isso está vinculado com essa política de repressão às drogas. Como ele falou, como o Zacone falou agora há pouco, tem a ver com uma política que acaba sendo de extermínio mesmo dessa população. Esses casos dos autos de resistência é muito, muito grave esse caso.
é na prática, como ele falou um pouco aqui, uma pena de morte que a gente tem nos grandes centros urbanos do Brasil. Apesar de na legislação não haver pena de morte, a gente tem essa brecha para isso. E a gente acha que essa política de repressão às drogas, com a militarização das favelas, com todo esse problema de violência urbana que a gente vive no Rio de Janeiro, é principalmente um pretexto para a criminalização da pobreza. É um processo que a gente vem há um tempo aí, processo cultural e político. E aí o debate agora, que está muito em voga na mídia, sobre o crack, principalmente sobre essa política de internações compulsórias, que vem muito forte aqui no município do Rio de Janeiro, com a política da Prefeitura do Rio, continua nesse mesmo sentido. É a utilização do discurso de combate às drogas também como um pretexto para a criminalização da pobreza. Porque a política de internações compulsórias, ela atinge principalmente a população em condição de rua. Então, eles estão levando a força para esses abrigos, aí que a gente não sabe direito como funciona, e se funciona, supostos dependentes químicos, supostos dependentes de crack. Na verdade, o que vai definir se eles vão ser levados, recolhidos, são onde eles estão, ali naquelas, as cracolândias, como ficaram chamadas, na verdade são muitos moradores em situação de rua, supostamente são dependentes, mas muitos que estão ali podem não ser, e isso não é levado muito em consideração. Essa política de internações compulsórias vem sendo questionada fortemente pelo Conselho de Psicologia, pelo Conselho de Serviço Social, de Assistência Social, vários conselhos desses profissionais, várias ONGs que defendem os direitos humanos, vêm questionando a legalidade, inclusive, dessas ações que a Prefeitura vem tomando no Rio de Janeiro. A gente, há pouco tempo agora, nesse último ano, crescendo a Constituição, chamada Frente Drogas e Direitos Humanos, se construiu nacionalmente, agora aqui no Rio de Janeiro também tem a Frente Estadual de Drogas e Direitos Humanos, com todos esses organismos que querem defender uma política de drogas mais voltada para os direitos humanos, encarando o usuário como cidadão, que também tem direitos, mesmo sendo dependente, ele não perderia seus direitos. Essa Frente de Drogas e Direitos Humanos questiona politicamente e também pretende questionar legalmente as internações compulsórias. O trabalho agora que a gente está iniciando no mandato como vereador lá na Câmara, o Renato Silva, do PSOL, a gente vai enfrentar essa questão de forma muito veemente. Inclusive, a gente quer, de cara, uma das primeiras iniciativas do mandato é propor uma investigação justamente sobre a legalidade desse processo. Então, a gente está já entrando com um pedido de uma CPI sobre as internações compulsórias na Câmara dos Vereadores. Essa CPI pretende investigar e denunciar todas essas irregularidades. A gente sabe que na legislação se prevê internação compulsória e nenhuma das formas como está previsto na legislação é a forma como a Prefeitura está fazendo, ou seja, não precisa de mandato judicial específico, nem receita médica está sendo usada para essas internações. Então, uma questão que seria de assistência social, de saúde pública, está sendo tocada na Prefeitura principalmente pelo choque de ordem, pela Secretaria de Ordem Pública. Isso é muito preocupante e justamente vai ao encontro dessa política de controle social e de criminalização da pobreza, que atende a um projeto de cidade que a gente vive no Rio de Janeiro, que vai justamente atender aos interesses desses mega eventos que vem por aí, principalmente para que esses mega eventos sirvam para os setores do grande capital, como a especulação imobiliária, grandes empreiteiras. Então, esse projeto de recolhimento, que não tem nada de acolhimento, também é um processo de higienista, ou seja, da mesma forma que já no século XIX, quando começaram a proibir a maconha, era um projeto de higienista, racista, de tentar fazer uma limpeza social. Esse projeto das internações compulsórias continua seguindo essa questão higienista. Vou falar um pouco sobre a luta
principalmente a luta que eu tenho mais acúmulo, que eu venho fazendo parte, a luta pela legalização da maconha, esse debate sobre as drogas, principalmente sobre a maconha, vem crescendo muito nesses últimos anos e coincide justamente com o início de uma organização, uma mobilização cada vez maior de usuários de maconha, né? Porque esses movimentos, como a Marcha da Maconha, foram surgindo e crescendo cada vez mais pela própria articulação dos usuários de maconha e ampliando cada vez mais esse debate, porque a proibição não atinge só os usuários, mas essas manifestações políticas e culturais voltadas principalmente a cannabis, né, mais conhecido como a maconha, tem ganhado cada vez uma dimensão maior, uma visibilidade maior política. E eu faço parte do movimento pela legalização da maconha, justamente porque nós consideramos que o debate sobre a maconha é estratégico em relação a todo o debate sobre a política de drogas. Não só porque a maconha é considerada menos nociva do que quase todas as drogas ilícitas, menos nociva, inclusive, do que drogas que são consideradas lícitas hoje em dia, como o tabaco e o álcool, é uma droga que tem um uso um pouco mais aceito socialmente e envolve uma série de pautas, além de ser central nesse debate sobre a criminalização da pobreza, envolve uma série de pautas como a liberdade sobre o próprio corpo, opressão de minorias, uso medicinal, liberdade religiosa, né, porque a maconha é usada ritualisticamente, também por algumas crenças religiosas, envolve a questão da sustentabilidade, porque em vários países já se discute o uso da cannabis como combustível limpo ou como matéria-prima. Então, nós entendemos que esse é o debate melhor de ser tratado hoje na sociedade, o debate da maconha, por conseguir dialogar justamente com amplos setores, por essa diversidade de pautas, e também porque é a droga mais popular. A gente tem informação variando de lugar para lugar, mas em geral, as informações que a gente tem que entre o mercado ilegal de drogas, mais 70% é composto pela maconha. Então a legalização da maconha em si já esvaziaria esse problema desse mercado ilegal, de toda essa guerra que a gente vem criticando. Apesar desses movimentos terem sido impulsionados principalmente pela indignação, articulação dessa minoria de usuários oprimida, ela vem crescendo justamente e precisa ter cada vez mais esse diálogo com outros setores de movimentos libertários e também do campo antiproibicionista, não vinculados diretamente à maconha, como o LIB, como a Frente Drogas e Direitos Humanos. Então, eu acho que é fundamental para o crescimento da luta pela legalização uma articulação cada vez maior. Eu acho que esse espaço aqui é importante para isso também. A gente tem que dialogar com vários setores que querem falar sobre esse assunto. Então, quem organiza a Marcha da Maconha está principalmente pedindo a legalização da maconha, mas a gente quer debater a política de drogas em geral, quer questionar a guerra às drogas e quer principalmente que o usuário de drogas seja tratado como cidadão e sejam garantidos seus direitos humanos. Boa tarde a todas e a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Jornal Cidadão pela oportunidade de vir debater esse tema aqui na Maré. Eu costumo debater bastante esse tema e é muito raro ter oportunidade de vir debater em comunidades, etc., que, no fundo, são as pessoas, os locais que sofrem os efeitos mais fortes, né, dessa guerra às drogas. Então, é aqui que a gente tem que debater isso, muito mais do que em qualquer outro lugar. Muito obrigado por essa oportunidade e estou ansioso para a hora das perguntas, para a gente poder conversar. Deixa eu me apresentar um pouco. Meu nome é Pedro Abramovay, eu faço parte da rede Pense Livre, que é uma rede de pessoas que resolveram justamente questionar as nossas políticas de drogas. Mas sou professor de Direito, da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Trabalhei muito tempo no governo, fui secretário nacional de Justiça e tenho me dedicado os últimos 2 anos, desde antes, mas os últimos 2 anos com mais, como se minha principal tarefa, a tentar entender
justamente as políticas sobre drogas, o problema das drogas e como isso afeta a nossa sociedade. Então, para começar a discussão, primeiro, acho que concordo com quase tudo que foi dito aqui até agora, mas queria tratar isso com uma perspectiva um pouco diferente. E para começar a discussão, queria partir de um princípio que é: hoje a gente tem um problema ligado às drogas, sem dúvida. Para chegar aqui, a gente passou ali na região, né, cheio de usuários de crack, moradores de rua, misturados, e muito difícil que a gente tenha aqui uma pessoa que não conheça, não tenha vivenciado um problema ligado às drogas. Isso é um problema, sem dúvida. Agora a gente tem que pensar como a gente faz para enfrentar esse problema. E a viver em sociedade, o que é? A gente vive em sociedade, tem política, tem governo que funcione, né? Não um governo que atrapalhe. É um governo que olha para os problemas e, junto com a sociedade, tenta resolver esse problema. Né? Quais são as soluções para esse problema? A gente tem esse problema ligado à maneira como as drogas, como as pessoas